Depois da goleada sobre o Grêmio, o Cruzeiro agora pensando no jogo de quinta-feira diante da equipe do Fluminense. Bastidores estão agitados, hein? Muita informação. Flamengo mudando de ideia sobre venda de jovem atacante. Cruzeiro pode ter um novo goleiro para 2026. Grêmio tentou atacante, mas que só sai vendido. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Depois da goleada sobre o Grêmio, torcedor do Cruzeiro feliz da vida, e o time já começou a preparação para o duelo de quinta-feira contra a equipe do Fluminense. O jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã. E o Cruzeiro terá aí um grande adversário pela frente para buscar mais uma vitória dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Kaique vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Eduardo volta a ficar à disposição. E a questão do William, muita gente perguntou. Ele levou uma pancada muito forte numa dividida com o Kahneman. Hoje estava bem melhor. Fez o trabalho de recuperação com os outros jogadores que atuaram a maior parte do tempo diante da equipe do Grêmio e será reavaliado nesta terça-feira. A princípio, terá condição de jogo para o duelo diante da equipe do Fluminense. É uma das opções, inclusive, segundo o Leonardo Jardim, para a vaga do Kaique. Tem o jovem Cauã Prats, tem o William, tem até mesmo o Vidalba. O Leonardo Jardim vai guardar isso até o dia do jogo para deixar também o Fluminense pensando bastante como vai jogar aí o Cruzeiro, que vem com um desempenho bem legal e voltou em alta depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes. É aguardar então 2 dias ainda de preparação na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro segue na quarta para o Rio de Janeiro. Mas os bastidores do Cruzeiro estão agitados e eu quero começar aqui com uma informação sobre o interesse do Grêmio em Lautaro Dias. O Grêmio procurou o Cruzeiro interessado no empréstimo de Lautaro Dias, até pagando um determinado valor pelo empréstimo. Mas o Cruzeiro respondeu que não aceita, que para sair o Lautaro Dias teria que ser uma negociação de venda. O Cruzeiro pretende recuperar o valor investido, 3,5 milhões de euros, aos interessados aí pelo Lautaro Dias. Pelo menos essa é a informação atual. E aí o Lautaro Dias, a princípio, seguindo no Cruzeiro, tem treinado normalmente, estava no banco no duelo diante do próprio Grêmio e, dependendo do que aparecer, o Cruzeiro topa fazer negócio, desde que seja uma venda com os valores próximos ao que o Cruzeiro pagou. Uma outra informação importante tem a ver com o goleiro Matheus Cunha, de 24 anos, que pertence ao Flamengo, tem contrato até o final do ano, e o Cruzeiro negocia para que o atleta venha no início do ano que vem, para ser uma opção ali no elenco, um reserva do Cássio. As partes não confirmam, nem da parte do Matheus Cunha, nem do Cruzeiro. É uma informação até que quem trouxe foi o Deus me livre, o Rodrigo Genta e todo mundo. A gente apurou que o Cruzeiro realmente negocia, mas ainda sem um acerto. Mas é uma possibilidade do Matheus Cunha, que não deve renovar com o Flamengo. Surgiu esta possibilidade de vir para o Cruzeiro e o atleta podendo então ficar como reforço para 2026. Reviravolta sobre Matheus Gonçalves. Informação que a gente antecipou no centraldatoca.com.br. E aí, vamos trazer o seguinte. O Cruzeiro, ele tinha ou tem um acerto com o Matheus Gonçalves, com o staff do jogador, depois de ter sido apalavrada a negociação entre os presidentes, o BAP do Flamengo e o Pedro Lourenço. Chegaram no valor, 3,5 milhões de euros, aí ficou ali faltando a forma de pagamento, uma negociação que estava muito bem encaminhada, e com toda a repercussão, o Flamengo começou a se esconder, não respondia ao Cruzeiro, e o Cruzeiro até topando pagar os 3,5 milhões de euros à vista, mas
Nesta segunda-feira, o Flamengo entrou em contato com o Cruzeiro, a informação que a gente tem, dizendo que o departamento de futebol se reuniu e que entendeu que a venda do Matheus Gonçalves iria reforçar um rival direto do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo descobriu isso depois do final de semana, né? O Cruzeiro já estava ali colado no Flamengo, mas foi essa a justificativa. E aí aquela palavra que tinha sido dada voltou atrás, roeu a corda ao presidente do Flamengo e informou ao Cruzeiro que não pretende mais vender o jovem Matheus Gonçalves, que já estava com a cabeça no Cruzeiro, esperando aí o desfecho entre os clubes para viajar para Belo Horizonte. Pode ter uma reviravolta, desde que o Flamengo mude de ideia. Hoje, a informação é essa. O Flamengo entrou em contato com o Cruzeiro e informou ao Cruzeiro que não pretende negociar o jogador. Staff do Matheus Gonçalves e o próprio atleta querem ou queriam muito vir para o Cruzeiro. O que vai acontecer de agora em diante, aí temos que aguardar, mas a informação é essa. O Flamengo não quer mais vender Matheus Gonçalves. E aí eu sei que muita gente vai falar, o Flamengo nunca topou, tanto topou que só entrou em contato hoje, né? Hoje o Flamengo procurou o Cruzeiro e disse isso que estou transmitindo aí para todo mundo, que agora não pretende mais fazer a venda e que reforçaria um rival aí direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e como o atleta e o staff vão reagir a tudo isso, porque sabe que no Flamengo não será aproveitado pelo técnico Felipe Luiz. Tá falado, pessoal? O Flamengo entrou em contato com o Cruzeiro, o BAP, dizendo que mudou de ideia e que não pretende vender Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Segundo o que a gente tem de informação, o Flamengo disse que não poderia reforçar um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Uma pena que o BAP não tinha tabela na semana passada, quando ele apalavrou, né? O Cruzeiro virou rival depois de ontem. E aí, vamos ver, né? Ele vai jogar aí no Sub-20, ruim para o Atlético Mineiro, que vai... Quer dizer, não sei como vai ser o desempenho dele, mas o staff do jogador, o próprio jogador, todo mundo muito animado com a possibilidade aqui. Com a possibilidade não, né? Com tudo apalavrado, né? O Cruzeiro foi conversar com o staff, com o Matheus Gonçalves, porque o Flamengo tinha palavrado através do BAP, né? Só faltava a questão do pagamento. E aí, no final de semana, sumiu, não retornava aos chamados do Cruzeiro e hoje, há pouco, né? Fez um contato dizendo que não pretendia mais vender o Matheus Gonçalves aí, que até postou stories ali com... Que personagem é aquele, Valuzinho? Aquele é o Itachi, do Naruto. O jogador, ele não via a hora, né, de vir aqui para Belo Horizonte. Ele não vai ser aproveitado no Flamengo, né? Isso está mais do que claro. O Flamengo volta a atuar lá na Copa do Mundo de Clubes, ele não entrou em nenhum jogo. O Flamengo volta para o Campeonato Brasileiro, ele está jogando no Sub-20 e fica no Sub-20. Então, estava sem o Pedro ainda, né? Não sei se tinha mais desfalque, nem assim. Ele foi opção para o Felipe Luiz agora. O Flamengo deu essa justificativa ao Cruzeiro. O que o staff, o que o Matheus Gonçalves eles vão fazer daqui para frente, a gente tem que aguardar. E se o Flamengo, em algum momento, vai mudar de ideia, sofrer uma pressão, né? Eu acho que isso aí mostra, assim, um nível de amadorismo muito grande, né? Você tomar decisões num clube gigantesco como o Flamengo, ter um baita elenco. Não vamos porque é rival na briga pelo título. Pô, com todo respeito, o Matheus Gonçalves vai ser importante aqui, mas se ele vai ser um cara para decidir um título, velho, ele tem que estar jogando lá no Flamengo, né? Então, sabe, aquelas coisas, foi pressão da torcida. E aí, o famoso populismo, né, que acontece e rompe um acordo de palavra que eu acho que teria que valer muito mais, né, entre dois presidentes. Então, é claro que o Cruzeiro viu com péssimos olhos, né, essa atitude por parte aí do BAP, presidente do Flamengo, mas fica mais aí uma lição, né, um aprendizado para ver que no futebol, que é isso, tem coisa que... O valor, inclusive, né, 3,5 milhões de euros, quem estipulou foi o próprio Flamengo, né? Eu sei que vai aparecer muita gente falar Flamengo nunca aceitou e etc.
tanto aceitou que só hoje, por volta das 18h30, é que o BAP entrou em contato, falando que não aceitaria mais, né? Então, quem quiser acreditar no conto aí de fadas, que em muitas informações vão sendo divulgadas, né? Pode ficar à vontade, mas esse é o fato que a gente traz aqui na Samuca TV, galera. É uma vergonha, né? Eu acho que o Flamengo, assim, com esse episódio, ninguém é obrigado a vender, né? Mas os caminhos que essa negociação teve, assim, acho que, olha, com sinceridade, claro que o Flamengo fez muito aí nos últimos anos, é um time que tem uma situação financeira invejável, mas diante da bagunça institucional que o Flamengo se encontra neste momento, eu nem fico surpreso, tá? O Flamengo, se não tivesse as contas que tem, o Flamengo tá com 50% daquela skin do Flamengo da década de 90. Confusão. Só que, claro, né? Esse Flamengo aí tem dinheiro pra caramba, tá estabilizado. Mas, cara, olha quantas confusões no Flamengo ultimamente. É, é conversa vazada com o diretor de futebol, é a situação do Pedro, é aquela entrevista coletiva do Felipe Luiz. E agora, digamos assim, né? A cereja desse bolo aí é a situação do Matheus Gonçalves. Eu lamento pelo jogador que teria uma oportunidade de vir para um clube que está realmente a fim de desenvolvê-lo, né? Agora, com sinceridade, pelo Cruzeiro eu não lamento não, tá? Eu acho que o Cruzeiro perde 0 nessa história, sai 0 arranhado dessa história, e com o departamento de scout, claro que não tinham só o nome do Matheus Gonçalves trabalhando no scout, a gente sabe como é que tá trabalhando o futebol do Cruzeiro hoje. O futebol do Cruzeiro hoje não é aquela celeuma, né? Pega um nome, e aí, a proposta é X, contra a proposta. Não, esse caso aí, com sinceridade, é um caso, para mim, talvez, mais feio do que o do Vélez, por se tratar de um clube no Brasil, por se tratar de um clube onde recentemente, nesse ano, há pouco mais de 5 meses atrás, o Cruzeiro cumpriu com uma venda praticamente o dobro dessa, praticamente não, o dobro dessa negociação, onde o Cruzeiro pagou o valor que o Flamengo também exigiu, da maneira correta, não se ouviu falar, né? Ah, o Cruzeiro não efetuou, porque o Cruzeiro paga. Então, se o Flamengo não se importa com isso, aliás, tem outros assuntos mais sérios relacionados ao Flamengo que eles já demonstraram em outras oportunidades não ligarem tanto, né? Então, lamento pelo jogador que vai perder uma grande oportunidade neste momento. Daqui a pouco, ali na frente, o Flamengo pode até começar a utilizá-lo, mas não creio nisso. E vida que segue pro Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo conseguiu tomar a pior decisão possível, porque ele conseguiu desagradar o jogador, o empresário, o Cruzeiro, que foi parceiro do Flamengo aí, não muitos meses atrás, na questão do Fabrício Bruno, igual o Samuel trouxe a informação aí mais cedo, né? E conseguiu deixar a torcida irritada, porque só pelo fato de ter cogitado fazer o negócio, né? E vai ficando uma mancha aí na diretoria do Flamengo que vem pregando uma certa virtuosidade que eles não têm, né? Até viralizou um vídeo do BAP aí na Flá TV mais cedo falando que eles nunca vão aceitar ganhar só 3 vezes e meio vezes a mais do que um time pequeno de cota de televisão, assim, como se o Flamengo fosse assim, um exemplo a ser seguido. Eu acho que lá na época do Bandeira de Melo, o Flamengo era talvez um time mais profissional, e hoje é aquela coisa, quando você tem muito dinheiro sobrando ali, você vai lá às vezes, por exemplo, o Flamengo precisava de um meia, aí ele foi lá no River e comprou o De La Cruz. Eles têm essa vantagem, e talvez isso passe uma sensação de que eles são, de certa forma, organizados, né, que existe um projeto ali, mas na verdade é um time que tem muito dinheiro, contrata quem quer, porque tem dinheiro sobrando, tem arrecadação. Mas esses exemplos aí, não só esse, igual o Valu falou aí também, né? Por exemplo, o caso dos meninos do Ninho, mostram que a diretoria do Flamengo é igual a todas as outras, só que com dinheiro. A verdade é essa. Me assusta essa falta de profissionalismo mesmo, Baú, porque eu realmente não esperava nesse nível, né? Porque quando a gente chega no acordo entre presidentes, né, e a informação era de que o Pedrinho tinha conversado diretamente, que estava tudo certo, a gente sabe, e o Valu foi perfeito, né, a gente sabe que existe uma confusão interna nos bastidores do Flamengo, o Boto incomodado ali com a autonomia que ele tem ou não, porque ele queria trazer um jogador que não veio, que foi reprovado, e aí tem toda uma conversa para uma saída de um atleta que não está sendo utilizado no Flamengo, pelo menos não tanto quanto ele gostaria, e que está em desenvolvimento, e chega em cima da hora e por pressão, por puro populismo, esse cara não vem. É algo que o Cruzeiro tem que começar a se atentar, né? Porque o Cruzeiro ser profissional é o mínimo que a gente espera, não é nem digno de elogios, tá? Ser profissional é o mínimo que a gente espera. Mas tem que ficar esperto como o futebol brasileiro porque ele nem sempre é profissional. Então tem que se resguardar de antiprofissionalismo, inclusive
nessas horas é bom também dar um gelo em relações muito amistosas com presidentes e com pessoas próximas, já que é assim, já que não cumpre a sua palavra, beleza, segue seu caminho aí, a gente vai atrás de outro ponto, a gente vai atrás de outro jogador, no mercado existem essas peças, você vai gastar mais, vai gastar menos, aí é uma conta que o Cruzeiro tem que fazer para ver se vale a pena ou não. Nas condições que o Matheus vinha, eu tenho certeza que o Cruzeiro acha jogadores também, então se precaver. É muito chato falar isso, mas é porque pagar na mesma moeda pode parecer errado, mas tem hora que é preciso vocês pelo menos dar um passo atrás, falar assim, não, beleza, eu sou profissional, eu faço as coisas direitas, mas eu não posso ficar pensando que todo mundo vai ser igual eu. Então, beleza, Flamengo, é assim que a banda toca? Então segue seu rumo aí, a gente mantém as relações aqui cordiais, mas sem muito amiguismo, sem muito coleguismo, vamos seguir e ir para outra seara aí, porque precisa desse jogador, e eu tenho certeza que o scout do Cruzeiro está atrás dessa peça. O que eu acho que, assim, além de concordar muito com o que vocês falaram, né? Esse não é um Flamengo que me surpreende, honestamente. Esse é o Flamengo que eu conheço. Pelo menos eu cresci com esse Flamengo aí, né? Vendo esse Flamengo que toma decisões impensadas, meio bizarras, com dirigentes incompetentes, pouco profissionais. Então, para mim, isso aí, particularmente, não surpreende, não. Inclusive, um dos mais profissionais que teve por lá mordeu virilha de torcedor, né? Então, assim, gente, o Flamengo ele não é uma referência de grande profissionalismo por parte dos seus mandatários. Agora, no caso do Cruzeiro, eu acho que fica até uma coisa pro Pedrinho aí, que é entender que, infelizmente, no futebol, o fio do bigode não vale tanto. O que vale é o que está no papel. E o Pedro, a gente sabe que ele é um cara, né, um negociador experiente em outro ramo de atividade, mas o futebol, ele é muito particular nesse sentido, né? Por exemplo, por que o Matheus Gonçalves não veio para o Cruzeiro? Por pressão, gente. Por pressão de torcida, de certos, até mesmo certos jornalistas que têm muita influência lá. O Flamengo é um dos times que mais ouve o Twitter. E o Baú, que é um especialista em Twitter aqui, eu acho que vai concordar comigo, que não é uma boa ideia você ficar prestando muita atenção no que diz o Twitter, senão você vai pro buraco. O Flamengo está muito preocupado com o que a torcida dele fala no Twitter. Por isso que resolveu roer a corda, mas concordo plenamente que para o Cruzeiro não ficou nenhum problema. O Flamengo tem agora uma situação a lidar, porque imagino que o jogador fique insatisfeito, né? Pô, vocês me liberam, não me aproveitam no time principal. Me falam para eu negociar com o Cruzeiro, eu acerto tudo aí, vocês desistem e me botam para jogar de novo no Sub-20. Até torço para que o Flamengo consiga uma grande vitória daqui a pouco, né? Para jogar uma pazinha de terra a mais aí no nosso rival que está para ser rebaixado lá no Brasileiro Sub-20. Mas assim, a gente tem que olhar para essa situação e não vejo nenhum erro do Cruzeiro na condução do processo, tá? Acho que o Cruzeiro fez o que tinha que fazer. Se o Flamengo não tienes palavra, como diria um certo setorista do Cruzeiro, aí já não é com nós, né? Não, vovô? Sobre essa celeuma aí, o Caramujo matou a charada. Flamengo tem dinheiro, mas não dá para confiar muito, né? Você acerta tudo. Aí pressão, pressão. Eles que se foda para lá agora. Eles que fiquem com o Pedro lá enjoado, com o Matheus lá invocado também, cada um com seus problemas. Que torre, que dá uma crise daquelas assim, estarrecedoras naquele clube lá e até ajuda a gente. E bola pra frente. Esse Flamengo tá com skin parecida daquele Flamengo de 90, não tá? A bagunça no momento? Isso. Tava relembrando isso. Claro que esse Flamengo agora tem grana, paga todo mundo, mas parece que eles estão com saudade de reviver aqueles tempos. Uma zorra total o Flamengo institucionalmente falando. O treinador vai lá e escrafucha o outro, aí o outro vai lá e reúne, depois vai lá e rebate o treinador. Tá legalzinho, o clima lá tá gostoso. E que pior.